Saudação de paz, queridos amados irmãos, tudo bem com vocês? Eu sou Flávio Teixeira e é muito bom ter essa oportunidade de estar aí do outro lado da sua telinha para mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos falar sobre algo que aconteceu este final de semana que é muito relevante para nossas vidas. Como diz a Bíblia, é um sinal que devemos ficar atento, porém não é o principal, não é o importante. Como eu sempre digo, lá nas minhas postagens, nas redes sociais, o sinal que devemos ficar atentos que é a frutificação da oliveira, que é Israel, e ela está dando seus frutos. Vou tentar preparar um outro vídeo falando sobre esse grande sinal que, para nós, é um grande relógio escatológico e que merece muito a nossa atenção. Afinal de contas, estamos aí aguardando a grande manifestação da vinda do Senhor. Porém, eu quero iniciar aqui esse vídeo lendo Gênesis capítulo 1, versículo de número 14 e 15. E aí vocês vão entender bem aí o porquê desse vídeo ser um pouco relevante para nós. Não muito, né? Mas não deixa de ser um pouco interessante para nossas vidas. O texto diz assim: E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre a noite e o dia, e sejam eles para sinais, e para tempos determinados, e para dias e anos, e sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. Bom, aqui é a criação do quarto dia. E no quarto dia você vai ver que Deus criou os luminares e deu um propósito para esses luminares. O propósito é separar dia e noite. Logo depois ele vai afirmar que o propósito é para que esses luminares aí venham iluminar a terra, porém também ele deixa bem claro que esses luminares eles servem como sinais para um tempo determinado. Ou seja, nós devemos ficar atento ao que acontece não somente na terra, mas também o que acontece nos céus. Porque como a gente vê aqui em Gênesis capítulo 1, versículo 14, nessa parte B, é que estes sinais nos céus, também dito aí pelo próprio Cristo, eu vou falar o texto daqui a pouquinho, eles servem como um propósito de Deus para um tempo determinado. E certamente você ficou sabendo que no domingo, dia 21 de junho, aconteceu o primeiro eclipse solar do ano de 2020. E diversos sites especializados em eclipse fizeram aí a transmissão ao vivo desse primeiro eclipse que ocorreu agora no ano de 2020. E é interessante que este eclipse está chamando a atenção por três motivos. O primeiro é o seu formato, pois ele não é um eclipse normal. Nele se criou um anel de fogo. Isto só acontece quando a Lua não consegue cobrir o Sol completamente. O que não vemos em uma superlua, que ocorre quando a Lua está bem próxima da Terra e que cobre todo o Sol. Este eclipse formou aí um escape de luz ao redor da Lua, criando todo esse contorno de fogo ao redor do astro lunar. E isto só acontece quando há um alinhamento entre o Sol, Lua e a Terra. Porém, apenas alguns países da Ásia e da África puderam ver este belo fenômeno ao olho nu. O outro fato que está chamando a atenção neste primeiro eclipse é que ele está sendo comparado ao que aconteceu na Batalha de Josué. E como vocês podem estar observando aí, até mesmo vocês podem pesquisar no Google, como eu fiz, muitos sites falaram sobre este fenômeno, comparando ele com o ocorrido na narrativa bíblica do livro de Josué. E como eu dei uma olhada aqui em 2, 3 sites que relataram aí esse fenômeno, comparando com a narrativa do livro de Josué, eu percebi aqui que os estudiosos estão fazendo essa comparação porque, segundo os cientistas, esse tipo de eclipse foi responsável por parar o Sol durante uma batalha descrita no livro bíblico de Josué, que aconteceu mais de 3.000 anos atrás. Em um segundo artigo publicado na revista científica Astronomy and Geophysics, que relatou em 2017 que pesquisadores da Universidade de Cambridge, na Inglaterra, confirmaram uma teoria sugerida pela primeira vez
pelos pesquisadores da Universidade de Ben Gurion, que dizem que houve um eclipse solar quando o Sol sumiu na Batalha de Josué. E esses pesquisadores ainda conseguiram encontrar a data em que a batalha aconteceu, que segundo eles foi no dia 30 de outubro de 1207 a.C., precisamente 3.227 anos atrás. E este fato está relatado na narrativa bíblica de Josué, capítulo 10, versículo 12 a 13, que diz: No dia em que o Senhor deu aos israelitas vitória sobre os amorreus, Josué orou ao Senhor diante do povo e disse: que o sol pare sobre Gibeão e a lua sobre o vale de Aujalon. O sol parou e a lua ficou onde estava, até que o povo tivesse derrotado seus inimigos. Acaso esse acontecimento não está registrado no livro de Jasa? O sol parou no meio do céu e não se pôs por cerca de um dia inteiro. E os pesquisadores ainda relatam que eles observaram que em outras histórias antigas há relatos da paralisação do sol, mas apenas o relato bíblico menciona a lua. Isso os levou a uma conclusão de que o acontecimento se refere a um eclipse, no qual a lua passa entre o sol e a terra, bloqueando a luz solar. Além disso, o estudo da Universidade de Ben Gurion descreve o fenômeno do livro de Josué como um eclipse anular, especificando que a Lua se alinhou com o Sol. Muito semelhante ao que aconteceu nesse primeiro eclipse de 2020. E por último, o que chamou muita atenção é que, como Deus declara em Gênesis capítulo 1, versículo 14 e 15, que os astros foram criados no quarto dia para servir como sinais em tempos determinados, nós vamos ver aí na profecia de Joel, no capítulo 2, versículo 30 a 31, uma declaração profética de que os céus, os luminares, estariam relacionados com a chegada do grande dia do Senhor, como nós vamos ler aqui agora. E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo, e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Para quem assistiu aí o vídeo que eu falei sobre os 3 dias de trevas, onde as pessoas vão falar aí sobre um período de escuridão e vão usar justamente esse texto de Joel para afirmar aí esse período de escuridão, aprendeu aí que, na verdade, esses dias de trevas aqui relacionados na Bíblia, onde o sol é convertido em trevas, está sendo bem claro aqui o objetivo, a profecia de que, na verdade, não são períodos de noite, como vemos lá em Apocalipse, mas que, na verdade, aí são eclipse solar e eclipse lunar. Só que Joel deixa bem claro que o sinal que este eclipse solar e lunar estão dando, eles estão anunciando a chegada do grande dia do Senhor, né? Ou seja, um grande dia de juízo, ou seja, o dia da volta do Senhor. São um desses dois fenômenos que Joel está declarando. Porém, a gente tem que ter a consciência de que o que as profecias bíblicas diz é que esses tipos de fenômeno, como lua de sangue e agora o círculo de fogo, eles vão aumentar suas manifestações quando estiver cada vez mais próximo do grande dia do Senhor. E a gente não pode esquecer que o próprio Jesus falou que teríamos sinais tanto na terra como no céu, como a gente vê aqui em Lucas capítulo 21 e versículo 25, que diz: E haverá sinais no sol e na lua, e nas estrelas, e na terra angústia das nações, e perplexidade bramando o mar e as ondas. O que isso tem a ver com o eclipse desse círculo de fogo? É que logo após que terminou esse eclipse, onde aparece esse círculo de fogo, o vulcão Merapi, na Indonésia, entrou em erupção. Lembrando que Joel profetiza dizendo que antes da manifestação do dia do Senhor, haveria coluna de fumaça. Ele fala sobre a lua de sangue e fala aí sobre esse círculo de fogo. E a gente não pode fazer uma mistura, né? Tem muita gente que já pregou
que essa coluna de fumaça no texto de Joel, capítulo 2, versículo 30 e 31, é a glória do Senhor. Só que não. Essa coluna de fogo aqui está relacionada com erupções vulcânicas. Como você vê aqui no vídeo do lado, essa grande coluna de fumaça que você está vendo que sai diretamente aí do vulcão Merab. E a maioria dos rabinos afirmam que quando a manifestação de círculo de fogo e de lua de sangue, alguma coisa ruim vai acontecer na terra. E Jesus, em Lucas capítulo 21, versículo 25, ele deixa isso bem claro, né? Haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações e perplexidade, bramando o mar e as ondas. Eu não sei se você gosta de pesquisar, estudar um pouquinho envolvendo esses sinais na terra com as profecias bíblicas, pois a última vez que esse círculo de fogo apareceu, tivemos aí grandes terremotos e também algumas tsunamis que aconteceram. Bom, que a gente possa estar orando cada dia mais, consagrando a nossa família, nossa vida, nossa casa diante do altar do Senhor, pois o dia do Senhor está cada vez mais próximo. A gente vai encerrar o vídeo por aqui. Eu espero que você tenha gostado aí dessas notícias, que para alguns é meio assustador, mas para quem tem convicção, certeza da sua salvação, isso na verdade é uma esperança, porque quanto mais essas manifestações aumentam, quanto mais a figueira vai dando seu fruto, eu vou falar isso aí no próximo vídeo, se você quiser, né? Você deseja ouvir falar isso, sobre essa boa notícia da figueira que está frutificando, comenta aí agora. E não esqueça, antes de sair desse vídeo e ir para outro vídeo, deixe o seu like para que a gente possa continuar aí fazendo esse trabalho que para você que está do outro lado é gratuito, mas para nós aqui é um pouco trabalhoso porque gasta tempo, dedicação em pesquisa e no tempo aí de edição. Tá bom? Eu espero em Cristo que você comente, que você nos ajude aí, você que está passando pela primeira vez, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as novas notificações e que Deus em Cristo continue nos guardando e nos abençoando. Graça e paz.